Fala investidor, fala investidora, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Quem fala é o André, criador do canal, e hoje eu vou trabalhar com vocês um fato relevante extremamente interessante que saiu a respeito da Vibra Energia. Lá, eles basicamente vão trabalhar ali o quanto que você vai receber de dividendos ou juros sobre capital próprio, e esses recebimentos serão em duas parcelas. Eu vou trabalhar cada uma dessas datas especificamente com vocês para que não reste nenhuma dúvida, e eu também vou passar um pouco pelos números, porque eu aposto que muitas pessoas talvez ainda não conheçam essa empresa tão a fundo quanto eu imagino que seja possível através ali da análise dos demonstrativos de fluxo de caixa, do balanço patrimonial e até mesmo dos seus resultados. Claro, se você não sabe o que essa empresa faz, fica comigo nesse vídeo que eu vou te passar tudo e depois você vai poder avaliar se vale a pena ou não ter essa ação na sua carteira. Então, se você quer saber tudo isso e muito mais, fica comigo para logo após a vinheta. Então, vamos pro vídeo. Bem, em resumo, eu vou trabalhar aqui com vocês um pouco dos resultados da Vibra Energia para depois então chegar ali no fato relevante. E basicamente aqui nós temos que é uma rede de postos de gasolina. Isso daqui é o que você mais precisa saber, porque esse daqui é o principal, é o coração da empresa, tá bom? Ela basicamente tem a parte de rede de postos como seu principal negócio e é aquele naturalmente que traz mais resultado para dentro da empresa. Mas não é só isso, ela também tem o B2B, ou seja, o business to business, que basicamente ela fornece combustível ou óleo no geral ali para outras empresas. Então, bastante interessante. Se você for pegar, eles também têm um pouco de energização de usina Hélio Valgas aqui, tá bom? Vocês podem ver, tem um pouco da Comerc Energia, que é de energia renovável. Você pode ver aqui todos os parques solares que eles estão construindo, bastante interessante. Eles têm um pouco dessa ZEG Gás, tá bom? Bastante legal também, o Evolu Etanol. Então, basicamente aqui você já tem um panorama geral de que a empresa faz. Você sabe hoje que principalmente ela é ali uma rede de postos e que ela tem um pouco de energia renovável, não só na parte de gás, mas também na parte ali da geração hídrica e também na geração solar de energia, tá bom? Bastante interessante. Quando você passa aqui, por exemplo, para um status invest, você percebe que houve uma valorização bastante expressiva no papel. O papel aqui hoje no seu valor de R$ 21,82, mas a princípio parece que ele não paga tanto, tá vendo aqui, ó, 3%, praticamente 4%, vai, que ele tá pagando. Só que quando você puxa aqui para um histórico mais longo, você pode perceber que é uma empresa que desde que ela tem aqui a sua cotação em bolsa, claro, com alterações ou não do nome, nós tivemos aqui essas oscilações nos seus dividendos, mas ela constantemente paga, então desde 2018 aqui pagando recorrentemente, tá? Outras coisas que você precisa enxergar nessa empresa para que a gente então passe para este fato relevante, tá? Você precisa dar uma olhada um pouco aqui na questão do lucro dessa empresa. Por quê? Eu vou marcar com vocês aqui alguns itens que eu acredito que são muito importantes. Vamos lá. Você precisa ver a receita líquida e você precisa ver o lucro líquido. Olha só o que acontece e é muito importante você compreender isso. A receita líquida dessa empresa está aqui na casa dos seus 43 bilhões de reais, mas o seu lucro líquido está na casa de 1,2 bi. Tá, o que isso significa? Bem, antes vamos fazer uma conta aqui, ó. Vamos pegar basicamente esse valor de 1 bi 255 e vamos dividir por 43 bi 243, que então nós vamos alcançar a margem líquida dessa empresa, ou seja, de tudo que a empresa gerou, quanto efetivamente se reverte em lucro. E aqui nós estamos vendo que é praticamente 3%. Mas por que você tem que compreender bem o porquê que a margem dessa empresa é pequena? E aqui está o pulo do gato para você compreender muitas empresas desse setor. Quando você vai no posto de gasolina, seja lá de qual bandeira você abastecer, você não tem, a princípio, uma diferença grande entre uma gasolina e outra, um álcool e outro, um diesel e outro. Qual que é o ponto? Quando você não tem um produto que gere por si só um diferencial competitivo, você precisa ganhar no volume para que então o seu lucro seja razoável. Exatamente por isso que esse tipo de empresa, e estou falando aqui de Vibra, Ultrapar, nós vamos perceber que são empresas com margem líquida muito baixa. Por quê? Porque são empresas que não têm esse diferencial competitivo no produto e precisam ganhar no volume, como de fato aqui o fazem. Aí você percebe que uma receita líquida ajustada aqui na casa dos seus 43 bi gera, entre aspas, apenas 1 bi de lucro líquido aqui para a empresa, tá bom? Você percebe que também o EBITDA ajustado não é tão grande assim. Por quê? Porque você tem muitas despesas operacionais, ou seja, você precisa ficar recomprando gasolina para você depois revender, você precisa pagar pessoal, enfim, você tem pouco espaço para erro. Então é uma empresa bastante complicada, não porque ela seja ruim, não porque ela seja mal gerida, não é nada disso, mas é porque qualquer erro, qualquer falha operacional ou até mesmo de estruturação do fluxo de dívidas da empresa pode sim
causar um grande problema aqui dentro, tá? Mas eu queria trabalhar com vocês um pouquinho aqui a parte do demonstrativo de fluxo de caixa, tá bom? É uma empresa bastante redonda, você vai poder perceber de todos os resultados. E aqui, ó, você vai ver o consolidado até setembro de 2023, tá bom? Então, por que eu peguei esses 9 meses? Porque eu queria mostrar aqui para vocês que, basicamente, ela tem gerado um caixa bastante interessante. Ó, você pega aqui a variação líquida de caixa equivalentes, ela gerou apenas nesses 9 meses 2.291 milhões de reais. Ou seja, significa que, em relação ao caixa que ela já tinha, que era esses 4, ela ainda conseguiu acrescentar mais 2. Então, ela finalizou esses 9 meses com 6.436 milhões em caixa. Caixa esse que ela vai poder investir, que ela vai poder colocar na sua atividade operacional ou até mesmo fazer a recompra de ações, pagar dividendos. E olha só que interessante. Você pode ver aqui na tela, ó, dividendos e juros sobre capital próprio pagos, recompra de ações, enfim, tudo isso aqui está no demonstrativo de fluxo de caixa. Se você não sabe como analisar, não tem problema. Você pode dar uma passada lá na nossa área de membros, porque lá eu coloco aulas específicas sobre demonstrativo de resultados, fluxo de caixa e balanço patrimonial, para que todo mundo fique no mesmo pé de conhecimento, tá bom? Para que então a gente siga para o fato relevante, que eu aposto que é o que a maioria de vocês quer saber, porque estamos falando aqui dos dividendos, eles disseram o seguinte: vamos começar pela primeira parcela, que aí está aqui embaixo, que ela realizará o pagamento da primeira parcela de juros sobre capital próprio do exercício de 2023, quando? Aqui, ó, no dia 29 de fevereiro de 2024. Então, nós já sabemos quando será o pagamento. E olha só, a primeira parcela vai ser paga aqui no dia 29, como nós vimos, e o valor será de 42 centavos por ação, tá bom? Esse valor aqui ele ainda não está descontado o valor do juro sobre capital próprio, né? Aqueles 15% que tem que ser descontados. Vou até mudar a cor para facilitar um pouco, ó. A segunda parcela do juro sobre capital próprio, que é no valor aqui de 40 centavos, tá bom? Vai considerar a base acionária do dia 22 de dezembro. Ou seja, se você dormir com as ações do dia 22 para o dia 23, significa que você já fará jus aos dividendos que serão pagos. E quando que esse dividendo será pago? Ocorrerá o pagamento aqui no dia 29 de maio de 2024, também sem atualização, correção, tá bom? E o que é importante você saber é que o juro sobre capital próprio já tem o desconto na fonte, então você não precisa fazer nenhum recolhimento, tá? E agora você deve estar se perguntando, tá, André, de todas as empresas que nós temos na Bolsa, basicamente aquelas que estão nesse setor e estão aqui na nossa Bolsa brasileira, são a Vibra Energia e a Ultrapar. Qual que será que é melhor? E aí eu vou trazer vocês aqui para este comparativo e você vai poder perceber que, no geral, as duas estão aqui, ó, empatadas, que elas têm cada qual 14 pontos, cada uma ali com a sua parte mais interessante. Você vai ver que o dividendo normalmente não é aquela coisa expressiva. Quando você vê o PL também, já está num PL relativamente alto, então já não sei se valeria tanto a pena entrar. Quando nós olhamos aqui para outros indicadores que estão mais aqui para baixo, você vai poder perceber, ó, margem líquida bastante baixa, mas a Ultrapar ainda acaba ganhando. A margem EBITDA, mais uma vez, a Ultrapar acaba ganhando, tá bom? Tá aqui em 3,25 e na Vibra Energia 2,47. E por fim, nós vamos aqui analisar alguns indicadores de crescimento, tá bom? Você pode perceber que o ROI delas é bastante interessante, 15 e 17%, e o ROIC também bastante elevado, tá? O crescimento de receitas fica muito mais ali para o lado da Vibra Energia, ela está conseguindo crescer mais, ó, o Compound Annual Growth Rate, ou seja, o crescimento das suas receitas no geral nos 5 anos cresceu 16,5 e dos lucros cresceu 12,7, ou seja, significa que apesar de ela não conseguir ter um produto diferenciado, ela consegue aumentar ano após ano o seu volume nas vendas, o seu volume em relação à sua receita, e isso é extremamente interessante. Agora, você deve estar se perguntando, André, qual que será que eu coloco no meu portfólio? Vibra Energia ou Ultrapar? Bem, aqui eu vou fazer um pequeno complemento que eu acho que é muito válido. Se você compreende que empresas com uma margem mais apertada, mas que tem um grande market share, como é o caso aqui da Vibra, da Ultrapar, você pode estar bem protegido pelo fato de que você tem um produto necessário e você tem os melhores players do mercado. Agora, se você é como eu e não gosta muito de ficar muito refém de uma empresa com uma margem líquida pequena, em que erros ali da gestão podem sim prejudicar muito o valor a ser dado ao acionista, eu
particularmente ficaria de fora. E se você ficou comigo até o final, eu vou apenas te dar uma pitadinha a mais a respeito da Vibra. Eu estava considerando colocar essa empresa na minha carteira há um bom tempo atrás. E aí o que acontece? Ela soltou um fato relevante dizendo que ela faria uma parceria com Americanas. Americanas colocaria lojas em diversos ali dos postos que a Vibra tem. E aí eu fiquei bastante animado com isso, continuei estudando a empresa e depois descartei pelos motivos que eu comentei. E o que acontece? A Americanas veio então a ter todo aquele problema que nós sabemos, e isso justificou mais uma vez eu não ficar no papel, porque essa parceria efetivamente não daria certo. E é claro, se você gostou do vídeo e gosta de compreender um pouco mais a fundo cada uma dessas empresas e gosta de compreender a dinâmica até mesmo do como Warren Buffett investe, eu faço mais uma vez o convite para você se tornar membro do canal, porque lá eu tenho um vídeo extremamente interessante a respeito de lições que eu aprendi com Warren Buffett para bem investir o meu dinheiro. E exatamente por conta desses ensinamentos, eu não caí em diversas pegadinhas do mercado financeiro, por isso que eu sempre falo, se você conseguir investir desde o início de maneira certa, com um certo direcionamento, será extremamente benéfico para a sua trajetória na bolsa. E claro, se você quiser ter uma ótima trajetória, tem também o nosso acompanhamento financeiro, em que lá por 1 hora eu converso com você a respeito da sua carteira de investimentos, tá? Então, espero que todas essas propostas tenham sido interessantes, e por hoje é isso. Muito obrigado.